pessoal, começando mais um Tradição Entrevista, direto aqui da redação do Jornal Tradição Regional. Hoje recebendo a visita da prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira, no qual nós agradecemos muito, mais uma vez, por estar aqui conosco, né? Sempre Obrigada. Atende ao nosso pedido e a prefeita sempre nos atende com muita gentileza. Está aqui para falar um pouco dessa cidade tão importante da Zona Sul do Estado, né? Que está completando 288 anos. Está ao meu lado aqui meu colega jornalista, Álvaro Guimarães, que vai também estar junto conosco nessa entrevista, para a gente falar um pouco de Rio Grande, né? Falar um pouco da administração de Rio Grande, das novidades do município. Darlene, mais uma vez obrigado por estar aqui. O município de Rio Grande completa 288 anos amanhã. Exatamente, assim, nós estamos numa semana, né, com diversas programações aí para comemorar, né, o aniversário da cidade mais antiga do Rio Grande do Sul, né, por onde tudo começou. Então é importante a gente resgatar um pouquinho dessa nossa história, né, valorizar a história de construção da nossa cidade. É resultado de muita luta, de muitos que vieram antes de nós, né? E eu tenho a satisfação de, nesses 288 anos, estar na gestão desse município, né? E com trabalho, com coisas que estão acontecendo, que estão vindo, coisas que Rio Grande merece, né? Então a gente está aí comemorando, sim, a semana de aniversário, com algumas atividades. Eu ia te perguntar amanhã, as atividades. Dia 19 é o principal dia, né? Que é o dia do aniversário. Amanhã, então, a gente está amanhã com uma programação intensa, onde a gente recebe pessoas, faz homenagem a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade. Tem uma ação que é a distribuição da comenda, entrega de comendas, né, da Ordem de Silva Paz, fundador do nosso município. Então, amanhã é o evento solene principal, mas associado a isso tem uma série de eventos que estão acontecendo durante essa semana em diversos locais, né? Hoje é o encerramento de um projeto com crianças, do Pé na Areia, hoje à tarde no Cassino, né? Mas tem uma série de eventos final de semana. A programação do aniversário da Helena, ela começou já na segunda-feira? Começou ontem. Ela vai se estender até o final de semana? Isso, começou ontem, vai até o final de semana, que são atividades que vão estar mais focadas no cassino. Sexta-feira tem uma atividade no mercado público, final da tarde, né? E ontem começou com uma ação nossa de governo, que era um projeto que estava no nosso programa de governo, que é um gabinete aberto, a gente chama, está chamando, batizou o projeto como Conversa com a Prefeita. Isso. Será um gabinete itinerante. Ontem a gente começou ali na própria sede, né, da prefeitura, ali no Paço Municipal, mas nos próximos dias, nas próximas semanas, ele vai ser itinerante, né? Vamos atender no interior, no cassino, no mercado público, vai ter um dia para o mercado público para receber a comunidade. Exatamente. O gabinete, a proposta do gabinete, Darlene, é para ouvir as demandas da comunidade direto com a prefeita? Exatamente, é fazer essa conversa direta com a prefeita, levantando não só demandas, né, mas ações, propostas, coisas. E ontem foi muito legal, ontem foi um dia extremamente intenso. Eu terminei a agenda de atendimento, eram quase 8 horas da noite, né, mas com muitas ações interessantes, a maioria delas com projetos para serem apresentados para que a gente possa desenvolver, com construção de parcerias para ser desenvolvido junto com o município, né? Obviamente algumas demandas também de necessidades que a comunidade tem. Então é uma agenda que pode ser individual e coletiva. Ontem nós atendemos pessoas individualmente e grupos, associações de moradores, ONGs, né? Grupos esportistas, né? Então é um espaço de democracia, de diálogo democrático, né? Por isso a gente está chamando de conversa mesmo. O que acontece? Na medida do atendimento, a gente está organizando, ontem foi o primeiro, mas a gente já tem a metodologia organizada. À medida do atendimento, caso envolva já diretamente alguma secretaria, como ontem aconteceram várias visitas que envolveram a questão do esporte, né? Então, daí a gente chama as pastas, né? Infraestrutura. Demandas... A gente já chama a pasta, né, para que isso já seja encaminhado.
A ideia é poder fazer um atendimento rápido, direto e que também tenha resultado rápido, direto. Para ser diferente. E esse projeto surge de alguma percepção desses primeiros 49 dias de governo? Ou já era uma ideia que vinha sendo construída pelo coletivo do governo? Era uma ideia que vinha sendo construída dentro de um sistema de participação popular, né? E eu sempre dizia isso, que eu queria estar próxima das pessoas, perto das pessoas. Então, ele vai ser itinerante, ele vai para o bairro conversar com a comunidade, ele vai para o interior. Então, já era dentro da proposta de governo, mas esses 45 dias mostrou o tamanho da necessidade de se fazer isso. Quer dizer, o quanto a comunidade tem a necessidade de conversar, né? De ser escutado pela pessoa que representa o seu município, né? Então, a gente juntou as duas coisas. E acredito que nessas conversas, né, tem uma forma da prefeitura ter uma percepção da comunidade, quais as reais necessidades de cada localidade, né? Porque é a fala da própria comunidade, né? Exatamente. Ela traz a fala e aí se faz um diagnóstico, olha, nós precisamos atuar melhor nessa área lá, precisamos atender essa demanda que está sendo colocada. Exatamente. Tu passa a olhar pelo olhar de quem vive naquele lugar. E muitas vezes a gente imagina que é uma coisa, ou que as pessoas vão querer uma coisa, e não é o que as pessoas querem. Né? As pessoas às vezes querem coisas mais simples e mais do que isso. Né? E eu tenho dito sempre, eu não quero estabelecer com a minha comunidade uma relação paternalista ou maternalista. Eu quero estabelecer uma relação de cidadania, uma relação conjunta. Né? E esse diálogo, ele permite isso. Da gente poder ouvir e poder dizer, olha, a nossa situação é assim, o que a gente pode hoje é isso, não é aquilo. E eu ainda brincava com muitos que vieram ontem conversar, e disse, olha, ótimo, assim, eu estou feliz de ouvir o que vocês estão nos propondo, que se vocês viessem pedir dinheiro, eu ia dizer que nós não tínhamos, mas parceria para construir em conjunto, para valorizar a nossa cidade, para valorizar o turismo, para valorizar o esporte, eu estou dando para vocês alguns exemplos do que eu recebi ontem, né? Isso vocês vão ter sempre da prefeitura. Porque eu entendo que é uma obrigação do executivo, né, estimular e estar junto com quem está trabalhando pela cidade. Porque é isso. Né? Ao longo desses 45 dias, já foi possível, a senhora já deu declarações públicas sobre isso, que foi possível já fazer um diagnóstico de como está o município, de como está a máquina administrativa. Inclusive, encaminhou para a Câmara um projeto de reforma administrativa. Queria que a senhora falasse um pouquinho para o nosso público sobre isso. O que a senhora diagnosticou? Quais são os principais problemas de Rio Grande que a senhora aponta? E como é que está o projeto da reforma administrativa hoje? Que bom que vocês perguntaram isso, porque é uma coisa que eu faço questão de falar, né? Porque teve muita falácia, para não dizer mentiras, nisso tudo, e que não é real, né? E quando eu vim aqui, eu já falei que nós estávamos fazendo esse diagnóstico, né? E que eu entendia que o município tinha que ter a máquina, o tamanho da máquina do executivo tinha que ser um tamanho para atender a comunidade. Né? Então, a gente fez isso e apresentou para a Câmara e foi aprovado. Né? E hoje a gente está trabalhando para a implantação disso. Agora, de que forma a gente vai fazer isso? Né? Nós vamos fazer isso de forma organizada, planejada paulatinamente, junto com o projeto da reforma. Eu também criei grupos de trabalho, né? Inclusive o Vitor, que me acompanha hoje, coordena um grupo de trabalho que está fazendo um estudo para ampliação da receita, captação, aumentar a nossa receita, porque associado a isso, eu herdei um déficit de 76 milhões. Né? A gente fala, 7 milhões está aumentando, mas ninguém lembra que da herança que eu tenho, e eu tenho que cumprir, então eu não estou nem reclamando. Ele é real. Total. É o déficit anual. 76 milhões isso anual. Está gravado na Câmara, já isso foi para a lei. Né? E eu preciso dizer, o que é esse déficit? Né? Bom, a gente tem um orçamento de 1 bi e 300 e está faltando para cumprir esse orçamento 76 milhões. Né? E que nós vamos ter que buscar. E eu entendo que é responsabilidade minha buscar. Né? Posso fazer a crítica, porque não gostaria de ter dado desta forma. Né? E aí herdei isso de um município, de uma estrutura que se dizia enxuta, que reduziu secretarias, mas não reduziu cargos, porque nesse período de 4 anos ainda aumentaram 10 cargos, e eu vinha comentando isso agora no caminho, que é uma coisa que eu não disse de público ainda, estou dizendo aqui para vocês, né? Mas
Diminuíram secretarias e aumentaram Aumentaram cargos. E isso foi possível. E isso ninguém reclamou. Né? O que a gente está fazendo é retomando, das 5 secretarias que estão postas, 4 delas são retomadas de secretarias que já existiam separadas e que a gestão passada unificou e que não deram certo. E o exemplo disso é Não funcionou. a Zeladoria. a zeladoria. Outro exemplo disso sério que a gente viu no diagnóstico agora, na transição, e principalmente pós-transição, quando a gente assumiu, que aí a gente foi ver o problema por dentro, é a questão da licitação e compras e contratos. Né? O município, a grande maioria dos contratos que tem são contratos precários, né? Sem processo licitatório, sem o devido processo licitatório. Né? É uma unidade, virou uma unidade dentro da Secretaria de Administração do município, né? Que hoje não está funcionando, porque não, uma estrutura dessa ela tem que ter uma estrutura de chefias, de organização, de quem cuide de cada coisa. A lei das licitações mudaram, o município não usou ainda, não conseguiu se adaptar, porque não tinha uma estrutura para isso. Estou dando exemplo de 2 assim, que são gritantes, né? Sem considerar, e eu falava hoje, a Secretaria do Esporte, considerando a legislação que existe hoje, o número de equipamentos públicos de esporte que o município tem, ela é extremamente necessária. A possibilidade, eu tive em Brasília na outra semana, a possibilidade de captação de recursos. É muito, né? Então tem coisas que se pagam só por a gente reorganizar. A gente fala que é gasto? Não é gasto. Imagina quanto custa essas 2 ambulâncias que a gente conseguiu agora, não? Por quê? Porque a gente está dizendo lá, olha, nós estamos reestruturando, nós estamos reorganizando, nós estamos criando, por exemplo, na saúde, uma superintendência que vai cuidar da organização do trabalho. Olha quantas pessoas tem na saúde trabalhando e não tem uma chefia, uma superintendência que cuide dessa área de recursos humanos da saúde. Uma estrutura que precisa de um atendimento, né? Não só o atendimento formal, técnico, mas o atendimento humano. E aí, junto com isso, vem a questão da qualificação, né? do acompanhamento dos servidores. A saúde sempre foi, né, Darlene, em Rio Grande, uma situação complexa, né? Muito complexa, né? Até porque a gente sabe que o município necessita muito pela população mais carente. Então, é um desafio a saúde de Rio Grande, né? Isso vem, né, de outras administrações, né, e ter um olhar para isso é fazer tentar mudar isso e tentar ter um planejamento melhor para atender essas pessoas. Claro. Eu dei o exemplo das ambulâncias, que foi um movimento que a gente fez de 1º de janeiro, né, um pouquinho antes que a gente já estava lá conversando e pedindo, né? Mas o que vem? Vem as 2 ambulâncias e vem mais o custeio. Só isso são mais 30 mil por mês, que é dinheiro novo que vai entrar, que vai ser considerado nesse projeto. Não é muito. Não, ele é muito porque ele é uma despesa que tu tinha para o município e tu passa a não ter. Né? Então, além de tu não gastar, tu está recebendo aquilo a mais. Eu estou dando alguns exemplos, né? Mas coisas que a gente está correndo atrás para buscar. Mas para isso a gente vai precisar estar organizado. Né? A senhora falou da outra vez que a senhora esteve aqui, com o Carlos Machado, que reorganizar a educação e qualificar a educação era uma das suas metas já para o início de governo, e que para isso não precisava grandes investimentos, era uma questão de organizar quadros de professores. Como é que está isso? Isso evoluiu? As aulas estão começaram essa semana também em Rio Grande? Não, em Rio Grande começam dia 24. Dia 24. Por quê? Foi uma outra coisa assim, quando nós assumimos, todo o setor de educação, toda a SMED, né, a secretaria estava de férias, inclusive os terceirizados, os diretores, também todo de férias, mundo né? foi férias coletivas janeiro inteiro. Então, a gente costuma, claro, reunimos com diretores, começamos a trabalhar os quadros, né? Mas agora, em fevereiro, que realmente a gente a gente entendeu ser mais prudente começar 24, né? Até porque não tinha material de expediente, merenda nós tínhamos para o 1º mês, então tudo isso já foi providenciado, já foi comprado. Nós fizemos um estudo do quadro, porque eu dizia isso na outra vez, eu devo ter dito aqui, né, que nós precisávamos ter as crianças, que era um direito do aprender, né? E para isso a gente precisa ter o professor para ensinar, então o professor em sala de aula, então a gente está fazendo esse levantamento. Monitor, nós abrimos em janeiro já o edital para a contratação de monitores, então hoje nós temos 600 monitores cadastrados, que serão chamados de acordo com a demanda agora que a gente está levantando das matrículas, né, para alunos incluídos na rede,
que vão passar por uma qualificação, porque não basta só tu botar as pessoas têm que conhecer, né, o que estão fazendo, tem que estar qualificados. Então, são alunos da graduação, a grande maioria da área pedagógica, né, que é um dos critérios que a gente vai priorizar, mas que vão passar por uma qualificação, assim como os professores. Mas, paralelo a isso, a gente já está comprando a merenda, está comprando material, está encaminhando a compra de uniformes, porque também não tinha. Então, coisas que já deveriam estar previstas no ano anterior, que não estavam, nós estamos fazendo nesses primeiros 45 dias. Então, por isso que eu digo, a gente está numa maratona, assim, né? Descobrindo o problema, resolvendo o problema. E aí vai cada dia um dia, eu tenho dito, né? Cada dia uma surpresa. A rede municipal hoje, com quantos alunos são, prefeito? Em torno de 20 mil alunos. 20 mil alunos, né? E a gente está na expectativa que vai aumentar, porque eram 22 mil e caiu nos últimos anos, diminuiu. Né? Então, a gente está com a expectativa que aumente, assim, né? E esse déficit... O que a gente já viu de matrícula, eu não tenho o levantamento total comigo agora, porque a SMED está cuidando, mas... que eles disseram, por exemplo, na educação infantil já aumentou. Já aumentou. E igual a gente vai continuar com déficit. Nós vamos ter que buscar alternativas para essas vagas para essas crianças, né? E que alternativa a senhora pretende comprar vaga na rede privada, como Pelotas está fazendo? Isso, convênios com entidades que hoje atendem principalmente na educação infantil, que o município já vê as possibilidades de ampliar esses convênios com entidades filantrópicas, né? E depois fazer isso. A nossa ideia, e a gente está trabalhando junto com a Defensoria Pública, que faz essa busca também por vagas, e que se o município não atende, eles judicializam, bloqueiam recursos. Então, a gente quer antecipar o problema. Né? E já abrir um credenciamento para escolas de educação infantil, para que quando surja a vaga, em vez de judicializar, isso seja encaminhado para o município e o município possa encaminhar essas crianças para essa rede credenciada, que na verdade a gente só vai pagar quando usar. Sim, é uma questão econômica, que isso gera economia, porque aí vai dizer, mas você vai abrir vagas para todo mundo que precisa. Sim, se a lei diz, eu tenho que abrir, né? Tem que dar esse direito para as crianças de estarem na escola. E é mais econômico fazer isso, porque se eu judicializar, se eu deixar que judicializem, eu ainda vou ter que ter conta bloqueada, eu vou ter que pagar a escola que a família escolhe. Né? Então, se eu já tiver essas escolas credenciadas, eu consigo colocar melhor essas crianças. Então, a gente já está trabalhando nisso. Você não tem uma ideia desse déficit? Quantas vagas faltam na educação infantil? Mais de 2 mil vagas. Nem todo mundo coloca, né? Sim, mas assim, se tu considerar a demanda, é mais de 2 mil. E a gente está fazendo, eu não tenho de cabeça aqui, mas eu já olhei a planilha, né? Pela curiosidade, eu não recebi o relatório, mas a gente está fazendo esse mapeamento e a gente já vê, e isso vai ser uma coisa boa para o futuro, para nós pensarmos onde ampliar a educação infantil, por exemplo, porque a gente já vê o tamanho da demanda por região. Então, a gente já sabe, olha, nesta região, na região ali do Shopping Praça, naquela região da Vila Eulina, é uma região que tem uma demanda enorme. Estou dando exemplo. Na Zona Oeste tem outra demanda grande. Então, a gente já tem mapeado para poder, quando pensar o planejamento da ampliação, já pensar para esses lugares, né? Para esse zoneamento, assim. Isso a gente já conversou com o Ministério Público, já conversou com a Defensoria. Um outro assunto que a gente conversava antes aqui de começar é a visita do presidente Lula, dia 24. Qual é a sua expectativa para a visita do presidente da República? O que o Rio Grande espera? Já tivemos o anúncio dos cascos, né? Da reativação do polo naval. Inclusive, a senhora, quando esteve aqui da outra vez, falou que esperava que o retorno fosse mais lento dessa vez, para dar tempo de se reorganizar a cidade, para não ser aquela coisa abrupta que foi da outra vez. Como é que a senhora está imaginando isso? Vai ser lento? Vai ser mais... Não vai ser tão lentinho, né? Mas vai ser mais organizado. É isso que a gente espera, né? Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz. Foi um grande presente, assim, a assinatura, eu brinco que foi o presente de Natal para nós, né? Para Rio Grande, porque a assinatura foi 23 de dezembro. A homologação da licitação, e agora o presidente vem pessoalmente fazer a assinatura aqui para que a gente possa dar início, né? E realmente não vai ser tão grande, porque vai dar em torno de 1.500 a 2.000 empregos diretos, mas a gente sabe do que isso representa para a nossa cidade, né? Então, eu acho que a vinda do Lula, ela representa para nós a retomada da esperança desse polo naval.
né? Eu acho que eu não lembro se eu disse aqui para vocês, mas eu tinha dificuldade, né? Eu tinha certeza que ia retomar, porque além de ser uma pessoa otimista, tu enxerga isso, né? Existia um movimento no país, retomou a indústria naval nacional, Aqui não tem por que tava... Rio Grande não receber, considerando a capacidade que a gente tem, Sim. tanto de estaleiro quanto de pessoal para trabalhar, ainda mais agora com o fechamento do São José do Norte ali, né? Então nós tínhamos tudo para retomar, né? Custou um pouco, mas chegou, e a minha esperança é isso, que chegue para ficar, né? Até porque já tem mais 8 aí sendo programados para serem licitadas. Que bom que o estaleiro de São José do Norte também busque isso, e que a Ecovix também busque isso. Que é uma união de forças, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, agora, num tamanho menor, a gente consegue construir melhor. Né? Então, a gente já tem, o CDL está organizando, o Vitor é um dos organizadores aí, amanhã não, dia 20, né? Dia 20, um evento organizado pelos empresários para fazer essa discussão também, que é a Hora da Virada. Durante a Festmar, que vai acontecer em abril, né, tem um fórum da economia azul para a gente para a gente dar continuidade nisso, entender, eu dizia, nós precisamos fazer reuniões com a universidade, reuniões com o Instituto Federal, com os sindicatos dos trabalhadores, com as representações das empresas, para casar isso, né? Fazer rodada de negócio, ver o que eles vão precisar e o que Rio Grande tem para oferecer. Então, isso é uma coisa importante da gente fazer para trabalhar planejadinho, né? Para evitar que pessoas tenham a vontade de crescer e criem coisas que não é a demanda principal, né? Para que dê certo o negócio. Então, isso a gente quer acompanhar, vai estar na pasta do desenvolvimento isso, né? Mas outra coisa que a gente entende é que nós temos que apostar no polo naval, na indústria naval, mas nós não podemos ficar nisso. Só nisso. Né? Rio Grande já viveu muito tempo dependendo de ciclos. Nós temos que criar outras oportunidades para que, quando um não der certo, quando um não estiver em alta, o outro possa estar, né? Possa dar conta. Então, tem muita coisa ainda por acontecer com relação à refinaria, que vai ser uma grande obra. Né? Nós ainda estamos na luta pela termoelétrica. Estou falando de grandes, mas outros menores, né? Outras empresas, outros empreendimentos. Né? A missão da Secretaria de Desenvolvimento é grande. E é buscar coisa grande para nossa cidade, que merece também. Né? E a expectativa é que venha algum anúncio novo no dia 24? Eu estou esperando, assim, vamos ver o que vem, né? Não quero... Quando vem ter uma surpresa no dia lá da... Queria eu ter algumas surpresas, mas nós vamos pedir igual. Vamos pedir. Né? Ontem eu reuni com representantes da FEComércio, Sindilojas, e nós vamos encaminhar conjuntamente o município uma carta ao presidente, né? Apresentando, agradecendo o que já vem sendo feito, porque a gente precisa reconhecer, né? Que a gestão do presidente Lula está mudando de novo a cara do país e da nossa cidade também, mas pedindo. Né? É sempre uma oportunidade, a gente não pode perder a oportunidade do Lula aqui. Vem alguns ministros juntos. Eu fiz um convite especial para a ministra da Saúde, para a Nízia, que já tem sido uma parceira, né? Esteve em Pelotas. E nós já estamos recebendo, nesses 45 dias, ações da saúde, do Ministério da Saúde, que vão nos servir. A questão do prontuário eletrônico que eu falava, né? E outras tantas coisas que são... A gente pode entender que são coisas menores, mas que são fundamentais para qualificar o serviço que está sendo prestado. A agenda do presidente prevê algum encontro reservado, a senhora e ele? Olha, nós com duas, especial. Com ele e com a esposa, com a Janja, né, como mulher. Nós estamos buscando isso. Eu não tenho ainda o retorno da agenda dele, né? O pessoal está fazendo a percursoria. Como ontem ele estava fora, né? Então a ideia é que essa semana isso tudo se encaminhe. Qual horário vai ser
a O agenda. meu convite é para que ele venha para a prefeitura e que possa Sim. falar do Da- parlatório Sim, ali para a ali, comunidade, verdade. né? Seria- Mas isso depende da avaliação, da avaliação. segurança, né? Então a gente está na expectativa. Aproveitando, como é que está essa questão ali com o Estado, questão da entrada do município, finalização das obras, como é que está essa questão, prefeito? Olha, hoje saiu uma notícia, porque a gente já fez contato, Isso. porque tá bem difícil ali, né? O pessoal A tem gente nos sabe pedido que aqui toda- para falar sobre isso. A gente sabe que toda obra vai ficar muito boa, aquela Vai. obra, né? Não dá pra gente só fazer a crítica, mas toda obra ela tem, nesse período de obra, tem o transtorno, né? Mas a gente tem mantido o contato tanto com o Dyer quanto com a empresa que está fazendo para melhorar alguns acessos, assim, porque tá horrível, realmente tá horrível, eu sou usuária daquele, E daquela... quando chove, complica mais ainda. E aí ontem que foi ajustado e foi... Hoje saiu uma notícia na rádio, lá na Rádio Oceano, já dando a possibilidade de novos itinerários para a circulação, que o trânsito encaminhou já uma proposta junto com eles para melhorar. Né? Mas principalmente para melhorar o acesso ali. Porque às vezes eles já nos explicaram, né? O material que eles botam é o material que com a chuva... Bom, então bota uma camada de asfalto, né? O que é para quem já está fazendo, bota só mais uma camada de asfalto. Eu lembro quando a gente fez a obra lá, e eu participei disso, na gestão do prefeito Alexandre, para fazer uma obra de travessia, a gente fez uma estradinha lateral que desse a possibilidade de ter acesso. Então, isso é o tipo de coisa que eles podem fazer, botar uma camadinha pequena que seja, né, só para manter 2, 3 meses já ajuda, porque a obra está andando, isso é importante, né? A obra está andando, está dentro dos prazos que eles reprogramaram ano passado, e a gente vem monitorando isso. Um outro assunto que a gente não pode deixar, sei que a senhora está com o tempo curto, né, Gil? Deus sabe. A senhora, quando assumiu com a expectativa de ter uma relação tranquila com a Câmara de Vereadores, de estabelecer um pacto a favor de Rio Grande. E na primeira semana de governo tem uma frente parlamentar para fiscalizar o governo, sendo que isso não é necessário, porque qualquer vereador pode exercer o papel de fiscalização, mas a oposição se organizou de uma trincheira, né? Se montou uma trincheira anti-governo. Gente, como é que eu queria que a senhora falasse um pouquinho, como é que está a sua relação com a Câmara hoje, se essa sua expectativa de governar todo mundo junto, de construir uma cidade todo mundo junto, já mudou? Não, eu continuo com essa expectativa, assim, porque eu acredito que eles devam ter repensado, né? Porque essa frente foi criada e não cresceu. Né? Mas porque é uma coisa absurda tu criar a gente começando uma gestão, pessoas que foram votadas pela comunidade com a esperança de que fizessem alguma coisa para ajudar a cidade. No primeiro mês, criar uma frente de oposição para travar uma gestão que está começando é, no mínimo, não inteligente. Né? Assim, porque foi isso, assim, não vingou, isso virou meme na cidade, né? Porque cria uma frente parlamentar de melhoria para Rio Grande, vai lá me cobrar as melhorias, não tem nenhum problema que façam isso, entendeu? Me cobra que eu faça. Agora, cobrar e se organizar para não deixar fazer é uma coisa assim, é uma coisa que é contra a nossa cidade, não é contra mim, né? É contra a cidade. E amanhã eu estarei lá visitando os vereadores e vereadoras no aniversário da cidade, na sessão solene, e quero retomar esse diálogo, entendeu? Quero retomar, porque eu tenho certeza que tem pessoas que... Né? A gente conseguiu aprovar o projeto de lei com muita dificuldade, com muita construção, com muito diálogo, né? E eu tenho certeza que pessoas que votaram contra sabem que é o melhor para a cidade. Tenho certeza que pessoas entendem que tu tem que ter uma gestão, tu não faz uma administração sem ter uma estrutura organizacional, com responsabilidades, com atribuições, que é isso que a gente está fazendo. Agora nós estamos na fase de montagem dos organogramas novos, com as atribuições, com a criação dos regimentos, porque quando eu cheguei não tinha. Sabe o que tinha? Uma pessoa nomeada na Secretaria A, fazendo serviço na Secretaria B, ou não fazendo serviço, porque ela não estava naquela secretaria. Né? Vários secretários me disseram no início, o Vitor foi um, né? Mas cadê as pessoas que eu tenho aqui, ó, que eu tinha que estar aqui e não estão aqui? Porque elas estavam em outro lugar, aquele cargo estava sendo ocupado em outro lugar. Então, nós estamos agora organizando com responsabilidade. Então, a pessoa que vai entrar
vai entrar fulano, tu vais fazer, o teu serviço é esse, tu tens que supervisionar, tu tem que fazer formação, tu tem que captar recurso, e vai estar escrito isso documentado, né? Para que cada setor esteja organizado e trabalhando, porque isso é organização de uma gestão, né? Então, eu tenho certeza que tem gente lá que sabe como é que funciona, né? Mas, infelizmente, o discurso foi rebaixado, né? E é bem isso, eu não entrei em detalhes, mas também em momento nenhum, antes de publicar de fazer a apresentação do projeto de lei, eu fui pessoalmente protocolar, né? Porque eu entendo que isso não é uma coisa que eu deva me esconder, porque eu acredito no que eu estou fazendo, né? A gente não fez, ainda vinha conversando isso agora, não fez a mudança ideal, porque a mudança ideal realmente ficaria muito mais cara, né? Então a gente fez a mudança mínima que a gente precisava para dar fluxo no trabalho, né? Fui protocolar pessoalmente, gravei vídeo nas minhas redes, né? Chamei uma entrevista coletiva para explicar para a imprensa o que estava acontecendo, porque eu tinha certeza que ia ser distorcido, né? Então agora, não pode nomear. Não, eu vou nomear, eu só estou organizando, porque na verdade o que a gente precisava era ter o projeto. Nós estamos agora fazendo a redistribuição orçamentária disso, porque agora nós temos que alterar eu não ia alterar isso antes de aprovado, né? Após aprovado, a gente está alterando o orçamento, colocando orçamento em todas essas pastas. Algumas pastas já foram nomeadas com um único secretário respondendo as duas pastas. Ele responde para as duas. Responde pelas duas. No caso, por exemplo, o esporte, que é uma coisa que a gente está com uma demanda muito grande. Então, a secretária Rita, ela está respondendo pela cultura e pelo esporte. E aí a gente vai organizar a equipe por baixo, quem vai estar na linha de frente resolvendo os problemas mais diretos, né, que são as superintendências ali, que vão cuidar do dia a dia. A gente está com uma demanda grande no esporte. Então, aos pouquinhos, nós estamos organizando e vamos implantando isso aos poucos, né? Eu tinha falado do grupo que está estudando o aumento da receita, tem um outro grupo trabalhando na redução da despesa, na redução do índice de pessoal, que já estava alto, quando a gente já recebeu alto, né? Mas assim, eu não podia não fazer um investimento, porque eu já estava com a dívida. Se eu quero melhorar, eu preciso investir mais, né? Porque a dívida que eu tinha não foi para melhoria, foi por má gestão, a verdade é essa. Qual a folha de pagamento hoje? Quanto ela está? Eu não vou não sei de cabeça para te dizer. Tá. Não. Falando um pouco, eu acho que também é uma questão que às vezes eu converso muito lá também, né? O cassino vai ter uma atenção especial. O cassino hoje virou uma referência de turismo, né, e econômico para a zona sul do estado, né? O cassino, a prefeita tem um olhar também, tanta importância que o cassino tem hoje no desenvolvimento turístico e desenvolvimento também na venda do município de Rio Grande. Uhum. Sim, o cassino é o nosso, né? Na área eu digo na área da economia é o porto. Na área do turismo é o cassino, né? O cassino é uma rota que traz muita gente, né? Mas a gente precisa ampliar, qualificar os serviços oferecidos pelo cassino, tanto na área de infraestrutura. Ontem eu conversava com o secretário Miguel e o secretário Cleide adjunto, né? Eles me mostrando, porque eu queria entender como é que está a despesa aí no cassino, né? Se a gente tem que reduzir, né? Como é que tá? Não tem como tu diminuir despesa no cassino no veraneio, né? Por quê? Porque nós partimos de 20 banheiros. Imagina o cassino, vocês conhecem lá, né? Quando a gente assumiu o meio do veraneio, porque janeiro, o veraneio já estava andando, né? Nós tínhamos 20 banheiros químicos. Imagina. Né? E o povo reclamando. Não é nada, Capim, né? Dessa altura. Então a gente teve que fazer um mutirão. Um grande mutirão. Né? E ontem nós contando para o pessoal que estava ali, um grupo que vai ter o Cassino Motofest esse final de semana, já está todo mundo convidado, né? E vai ser uma grande festa ali na Didiuduá, mas nós estávamos conversando com os organizadores, né? Falando das nossas dificuldades, e contando assim, às vezes a patrola fica na praia trabalhando até 9, 10 horas da noite. 6 horas da manhã já estão lá limpando de novo. Então esse período de veraneio é um período que vai ter um pico na despesa. Os mutirões que nós estamos fazendo,
que era uma promessa de campanha. Nesse último agora que a gente fez, né, pegando 2 bairros que não são bairros grandes do município, os 2 não juntam, um bairro maior, que é o Bernadette e Parque Coelho, nós tiramos 40 toneladas de entulho de dentro do bairro. Né? Coisas que estavam desde a época da enchente. Então a gente não está dando conta de tudo ainda? Não, porque nós temos um passivo muito grande para resolver. Né? E o cassino é isso. Então eu sei que as pessoas ainda estão reclamando, a gente não está dando conta de cortar toda a grama, a extensão do cassino é muito grande também. Mas já temos organizado um planejamento para o cassino, né, para o restante do ano, com atividades culturais, né, já reunimos com os empresários locais. No inverno e no verão, né? No inverno e no verão. Tem um projeto da CDL que chama Cassino 4 Estações, que a gente já assimilou para que a gente possa trabalhar em conjunto, porque nós temos o que oferecer no cassino o ano inteiro. Né? A gente fica com a coisa do verão, da praia, rodar a economia, né? A questão do esporte. Né? E ontem a gente estava já conversando com o SESC essa possibilidade. Nós temos um ginásio que agora no verão funcionou em parceria com o SESC, com atividades durante todos os dias para vários grupos, né? Homens, mulheres, terceira idade, jovens, crianças. A ideia é continuar isso, oferecendo isso o ano inteiro, porque o Cassino é uma cidade, né? Sim, Torres tem um prefeito. Nós somos maior que Torres, eu acho, em termos de tamanho e população. Tá certo. Darlene, para finalizar então, né? Eu sei que o horário já até se estendemos aqui, né? Mas não poderia... O nosso cuidador de horário também. Não poderia perder essa oportunidade. Não adianta, eles tentam me cortar e não conseguem. Não poderia perder essa oportunidade também de estar vindo aqui a nossa redação do Jornal Tradição nos estúdios, de conversar um pouquinho mais, né? Em uma data tão importante que é o aniversário da cidade. Então, deixo uma mensagem a todos, a comunidade de Rio Grande e região aí, e fazer um convite, né? Quem ainda não conhece, que não foi a Rio Grande, que vá lá, né? Conheça, né? Ainda está tempo, tem verão, tem muita coisa lá no município. Tem muita coisa lá acontecendo. Esse final de semana o cassino está cheio de atividades. Além do cassino, na sexta-feira tem uma atividade no mercado, que é um mercado histórico, né? Nossa cidade completa 288 anos, é motivo da gente celebrar, né? De ter alegria, retomando, vivendo um novo tempo, né? Eu quero que a gente possa parar de falar de passado só, né? De problemas do passado, porque o passado a gente tem que falar e agradecer os que nos trouxeram até aqui, né? E esse momento de aniversário é o momento da gente agradecer e celebrar, né? Todos que nos trouxeram até aqui. A gente fala muito do Silva Paz, amanhã a gente entrega a comenda da Ordem de Silva Paz para várias pessoas que contribuem com a nossa cidade, mas além de Silva Paz, tiveram outros tantos, né? E eu costumo sempre olhar para aquele monumento ali, que tem o Silva Paz, mas que tem do lado um povo escravizado, trabalhador, que ajudou a construir essa cidade, né? Então, são a todos esses que a gente quer agradecer, né? E dizer... Nós precisamos nos alegrar com a cidade que temos. É uma cidade linda, é uma cidade de um povo trabalhador, acolhedor. E eu acho que é isso importante dizer às pessoas que chegam de fora. Além de ver a beleza de Rio Grande, que muitas vezes a gente não consegue ver no dia a dia, né? Eles veem também essa acolhida do nosso povo. Então que a gente continue assim, acolhedores, alegres, né? Recebendo bem e trabalhando muito para o desenvolvimento da nossa cidade. Ok, essa foi a entrevista da prefeita Darlene. Muito obrigado, prefeita. A prefeita se emociona aqui falando do município de Rio Grande, a gente fica feliz. Que é por amor à cidade. Por amor, né? Álvaro, obrigado. Obrigada a vocês por estarem com a gente. Então tá, até uma próxima entrevista aqui nos estúdios do Jornal Tradição. Muito obrigado pela companhia de todos.